Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da Rádio Banda 1. Uma grande alegria, um privilégio nós estarmos aqui novamente para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Neste dia, que a graça do Senhor venha te encontrar e venha abençoar a sua vida. Tema do programa: quem confia em Deus floresce de forma gloriosa nas provações. Então, você vai vencer essa provação, essa luta que você está passando. Hoje nós vamos meditar no Salmo 92, Terrilim 92. E você vai ser abençoado, porque este é um salmo de ação de graças, escrito em gratidão pelo livramento de inimigos pessoais. Então, essa mensagem é para você, é para a minha vida, para a sua vida. Lembrando que hoje, no finalzinho do programa, nós temos um sorteio especial do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos acompanhando. Amanhã, é o nosso dia, o dia de comemorarmos com os filhos, aquelas que já têm netos, comemorar também junto com os netos. E nós temos o presente do programa Emanuel. O que nós temos hoje? Nós temos um kit de sabonete da Natura, todo dia. Temos também um livro, e este livro aqui eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nunca Andei Só, dá uma olhadinha. Um livro abençoado para o sorteio do finalzinho do programa. E temos também um kit de hidratante de maracujá, hidratante corporal e uma xícara, escrito mãe. E quem pode participar do sorteio? Todos aqueles que nos acompanham, sendo de Maringá ou fora de Maringá também, tá bom? É só você participar e ficar na live conosco, que você vai participar do sorteio no finalzinho. Vamos começar então o programa hoje falando sobre o tema: quem confia em Deus floresce de forma gloriosa nas provações. Este aqui é o subtítulo do Salmo 92, que diz Cântico para o dia de sábado. É um cântico para o dia de sábado. E essa composição aqui admirável é tanto como um canto, como também como um salmo que foi planejado para ser cantado, para ser louvado no dia de descanso, o dia de hoje. E o assunto deste Salmo 92 é o louvor a Deus. Louvor é trabalho sabático, não é verdade? E ocupação alegre aos corações, porque os corações vão ter o seu momento, o seu dia de descanso. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Salmo 92, Terrilim 92. O justo brota como a palmeira, cresce como um cedro no Líbano, plantados na casa de Yahvé, brotam nos atos do nosso Deus. Que lindo! Essa é a mensagem que nós vamos estudar. E essa promessa que nos mostra o crescimento contínuo que temos que ter, mesmo diante das dificuldades que assombram as nossas vidas, as dificuldades que passamos. Então eu convido você a ouvir essa mensagem de hoje e a orar. Vamos falar com Deus? Abra o seu coração. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Enaltecemos ao Senhor. Obrigado porque mais uma manhã de sábado estamos na tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Estamos felizes porque neste ano completamos 10 anos de programa Emanuel e nos sentimos, Pai, privilegiados por uma década estar levando a tua mensagem ao ar. Que neste momento o Senhor venha visitar os nossos corações e o coração dos teus filhos e filhas, que eles sejam visitados e abençoados pela tua graça, que sejam assistidos em suas necessidades e que a palavra do Senhor fale profundamente com cada um. Que do início ao término do programa o Senhor seja a direção, o Senhor seja o centro. Visita-nos, Pai, nesta manhã e seremos abençoados. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, manifestando a tua glória e poder. Assim, crendo, oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Salmo 92 que nós vamos meditar hoje. Então eu convido você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo site, através da Rádio Banda 1, a abrir a sua Bíblia no Salmo 92. Esta tradução aqui da minha Bíblia, do Salmo 92, é uma tradução da Bíblia de Jerusalém.
Talvez ela esteja um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas a mensagem é a mesma. Então, se você tiver uma Bíblia e quiser abrir para meditar conosco, dá um tempinho aí para você pegar ela. O Salmo 92, irmãos, é um estilo digno do tema do dia, porque a inspiração vem da fonte de todas as bênçãos. Davi falou com o Espírito, né, transmitindo essa expressão para nós do Salmo 92, que é muito profundo. E na igreja de Cristo, este salmo também é o mais cantado no dia do Senhor. O sábado, ele foi separado para que nós possamos adorar a Deus em sua obra acabada da criação. Então, neste salmo, nós podemos celebrar a redenção completa, porque ele é o cântico do dia do sábado, para o dia do sábado. Então, nós vamos, nesta manhã, ver sobre o cântico do justo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Salmo 92, Terrilim 92. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é celebrar a Yahvé e tocar ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã o teu amor e a tua fidelidade pelas noites. Com a lira de 10 cordas e a cítara e as vibrações da harpa. Pois tu me alegraste com os teus atos, Yahvé. Eu exulto com as obras de tuas mãos. Quão grandes são as tuas obras, ó Yahvé, e teus projetos quão profundos. O imbecil nada compreende, disso nada entende o idiota. Ainda que os ímpios brotem como a erva e todos os malfeitores floresçam, eles serão para sempre destruídos. E tu, Yahvé, tu és elevado para sempre. Eis que teus inimigos perecem e os malfeitores todos se dispersam. Tu me dás o vigor de um touro e espalhas óleo novo sobre mim. Meu olho vê aqueles que me espreitam, meus ouvidos escutam os malfeitores. O justo brota como a palmeira, cresce como um cedro no Líbano. Plantados na casa de Yahvé, brotam nos átrios do nosso Deus. Eles dão fruto mesmo na velhice, são cheios de seiva e verdejantes. Amém? São cheios de seiva e verdejantes. Versículo 16. Para anunciar que Yahvé é reto, meu rochedo, nele não há injustiça. Então são 16 versículos aqui para nossa meditação e que a palavra do Senhor seja aplicada ao nosso coração e venha trazer fé e esperança para nós. Aqui neste Salmo 92, Terrilim 92, do versículo 1 até o 4, nós vemos que bom é agradecer a Deus. E o salmista começa dizendo: bom é celebrar a Yahvé, bom é render graças ao Senhor. Será que nesta manhã, você ao acordar, você já agradeceu a Deus? Você já celebrou por estar vivo? Por Ele te conceder mais um dia, mais um dia de fôlego de vida? E uma das principais virtudes, irmãos, dos hebreus era a gratidão, que resultava em agradecimentos. Tanto é que no Salmo nós vemos notoriamente isso. Sempre o agradecimento do salmista. E nós também, seres humanos, né, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, mas com o nosso grande amor a Yahvé, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Hoje é dia de agradecer a Deus pela vida, pela família, pelos nossos filhos, pela nossa família, aonde o Senhor nos colocou, pelo nosso trabalho. Bom é render graças a Yahvé. E um homem bom sempre é grato ao Senhor. Agora o ímpio e o pagão não, eles se queixam e murmuram continuamente. Então o homem bom tem o seu espírito sempre grato. E uma das características de um homem bom é ter gratidão. A pior coisa é lidar com uma pessoa que é ingrata, que não tem gratidão. Talvez você já se deparou com alguém assim na sua vida, que você fez de tudo por essa pessoa, mas ela se mostrou ingrata, principalmente em momentos que você mais precisava dela. Então, render graças a Deus é uma boa prática, e nós temos que ter esta prática, porque reflete o favor divino em nossas vidas. E no caso do poeta aqui, do salmista, ele
pede a intervenção divina em favor de um homem necessitado. Ele precisava da ajuda e do socorro de Yahvé. Então Yahvé, o nosso Deus, ele é um Deus eterno. É aquele que recebe os nossos louvores. É aquele que recebe a nossa gratidão. Ele é o Deus Altíssimo. Então o homem justo, ele é livrado quando ele levanta sua voz em gratidão, quando ele entoa cânticos de livramento a Yahvé. Então, se nesta manhã você precisar de algo na sua vida, aquilo que o Senhor quer falar com você nesse momento, Ele vai te dar, Ele vai ser aquilo que você necessita. Se você busca o eterno, se você é um justo, o justo, ele é exaltado por Deus, porque Deus o abençoa, o eterno nos abençoa. E aqui no versículo 1, lendo novamente, o salmista diz: bom é celebrar em Yahvé e tocar ao teu nome, ó Altíssimo. Então nós temos aqui um título especial de Deus, Altíssimo, né? Aqui nos mostra a sua elevada posição nos céus, bem como a sua autoridade suprema na terra. Ele é Altíssimo. Então o Deus Altíssimo garante para nós que a justiça será feita, Ele sempre virá em nosso favor. E que os homens colherão também aquilo que eles tiverem plantado, porque a lei da semeadura, ela é certa. O Deus Altíssimo mostrou estar acima dos adversários de Davi. O Deus Altíssimo, ele efetuou e pronunciou o julgamento ali na vida de Davi. E o julgamento divino saiu em favor do salmista. Por quê? Porque ele, com seu coração grato, disse: bom é celebrar Yahvé e tocar ao teu nome, ó Altíssimo. E quando nós, irmãos, nós damos a expressão de gratidão a Deus, nós podemos suscitar também gratidão a outras pessoas. Quando alguém vê você com um coração agradecido a Deus, ela vai querer se assemelhar a você. Ela vai querer parecer com você e vai falar assim: olha, aquele irmão, aquela irmã tem um coração grato, eu também quero ter este coração grato. Então a gratidão faz parte do justo. A gratidão faz parte da vida dos filhos e filhas de Deus. O Senhor nos convida: bom é render graças a Yahvé e tocar ao teu nome, ó Altíssimo. No versículo 3, o salmista continua dizendo: anunciar pela manhã o teu amor e a tua fidelidade pelas noites. Continuamente, da manhã até a noite, da noite até a manhã. As ações de graça, elas servem para mostrar o amor constante de Deus por nós. É um tema comum nos Salmos, essa revelação. Então nós sempre vamos ver este amor profundo de Yahvé pelo ser humano, por nós. Então é recomendável para nós, irmãos, logo pela manhã, agradecermos a Deus. Em nossas orações matinais e nas nossas orações vespertinas também temos um momento de gratidão. Vivemos tanta coisa durante o nosso dia, corriqueiro e agitado, que no final da noite nós temos que agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, pelo sustento e provisão que Yahvé nos deu. Então isso deve fazer parte da nossa devoção diária. Tal como acontecia nas reuniões em Israel, lá no templo, né, de Jerusalém, no Beit Hamikdash. Então a gratidão faz parte. E é possível que esta referência que é feita aos cultos do templo, provavelmente o tamide, as ofertas queimadas feitas a cada manhã e a cada tarde. Isso nós vamos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 29, do versículo 38 ao 42. Depois você pode fazer a leitura no livro de Shemote, que você vai ver ali a respeito destes cultos que eram acompanhados de oração, ação de graça, de instrumentos musicais, com muito regozijo, com muita alegria. Então esta alegria, ela vem do nosso interior, ela deve fluir, irmãos. Constantemente temos que estar felizes, embora entristecidos, mas sempre alegres. Não importa a luta, nós temos que honrar este Deus pelo amor que Ele nos dá. Então o Eterno, Ele nos dá este amor e nós temos a gratidão a dar-lhe também. O amor a Deus e aos nossos semelhantes. Lembra que foi tema de mensagem aqui, que nós temos que amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. O que você deseja para você, você tem que fazer em favor do seu semelhante.
Nós estudamos, né, o livro de Deuteronômio, Devarim, e foi um tema de mensagem aqui. Então aqui o salmista, voltando para a mensagem, o salmista começava e terminava os seus dias com ações de graça, constantemente. Isso era presente na vida dele. A abundante misericórdia de Deus, ela preserva a vida do homem. Durante a noite, pelo que Deus seja louvado. E a grande e bondosa, infinita misericórdia de Deus nos preserva também durante o dia. E Deus seja louvado. Por quê? Porque o nome do Senhor tem que ser engrandecido e louvado. Modé Ani é a primeira oração recitada ao acordar no judaísmo. Eles falam Modé Ani, que é agradecer a Deus pela restauração da alma e da vida. Sou grata a Ti, Rei vivo, eterno, por ter devolvido a minha alma a mim com minha misericórdia. Grande é a Tua fidelidade. Quantas pessoas dormem, mas não se levantam, não acordam, não despertam. Então, Modé Ani deve ser a nossa oração de todos os dias. Vamos para o versículo 4. Com a lira de 10 cordas e a cítara e as vibrações da harpa. Essas vibrações, talvez na sua Bíblia a tradução esteja escrito solenidades da harpa. E eu vou explicar para você. Então, este versículo aqui, ele vai nos mencionar 3 instrumentos musicais dos hebreus, né? Eles dispunham também de instrumentos de sopro e percussão. Aqui nós estamos vendo instrumentos, né, que é de cordas. A lira, a cítara, a harpa. Nós vemos esses 3 instrumentos. E essas vibrações, na sua Bíblia pode estar solenidade. Fala em solenidade. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o povo hebreu é o povo dos cânticos, da dança, do vinho, das suas festividades, que eram vívidas e jubilosas em todo o tempo. Eles tinham essa gratidão a Yahvé. Então a música, ela era executada no templo e era tocada por profissionais, todos pertencentes à tribo dos levitas. Então, há bem-aventuranças no louvor. Imagine só o que o Eterno está dizendo para você, que a sua vida será diferente. Se você acordar com o espírito de gratidão, se você acordar com o louvor em seus lábios, louvor e gratidão. E o nosso louvor, ele deve ter uma reverência profunda. Ele não deve ser um louvor de qualquer forma, com um som solene. Solene. Todos os pronunciamentos dos nossos lábios devem ser pronunciamentos de louvor em Yahvé. Nós chegamos aqui na rádio, desde ontem chovendo, onde eu moro em Maringá, muita chuva. E louvado seja o Senhor pela água, pela chuva, pelas torrentes torrenciais que Ele derrama sobre nós. A terra precisa. Nós, seres humanos, precisamos. Então, nós temos que sempre, constantemente, estar louvando o nosso Deus. Então, há bem-aventuranças no louvor. Vamos para o versículo 5. Pois tu me alegras com seus atos, Yahvé. Eu exulto com as obras de tuas mãos. Aleluia. O Senhor nos alegra com seus feitos. Seja sobre nós a graça do Senhor. Diga aí onde você está. Seja sobre a minha vida a graça do Senhor, nosso Deus. Aqui nós vemos que o salmista está alegre pelos atos de Yahvé. E ele fala, eu exulto com as obras de tuas mãos. Então, que possa ser nos conferido sucesso em tudo que nós fizermos, em nossos interesses temporais e também espirituais. Que aonde quer que possamos ir e pisarmos a planta dos nossos pés, sejamos bem-aventurados e bem-sucedidos. Então o salmista, ele nos diz aqui, bem-aventurada a obra de tuas mãos. Todos nós, irmãos, temos obras e projetos que estão perto do nosso coração, coisas que almejamos para 2026, coisas que queremos para nós, e todos nós recebemos expectativas também das nossas missões. Esta aqui, a rádio, como eu disse, já fazendo 10 anos de programa no ar, foi uma missão que o Eterno me deu. Você tem a sua missão,
a minha filha Amanda tem a outra missão, você que nos acompanha tem a sua missão. Então, pela missão que o Senhor nos dá, Ele também nos dá unções especiais para realizá-las. Nós sabemos que todo esforço humano é vão se Deus não estiver ali para edificar a casa. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos gratos, que nós tenhamos em nossos lábios cânticos de louvor, para que a obra que Ele nos deu seja completa, a obra que Ele delegou a nós. E o salmista aqui neste versículo, ele agradecia por algo específico que o Eterno tinha feito para ele, porque ele fala pelos seus atos ou pelos seus feitos, possivelmente o livramento de alguma enfermidade ou de algum inimigo pessoal que tinha intentado tirar-lhe a vida, matá-lo. Então foi esse ato, foi este feito que fez o salmista dar graças a Deus. E naquele momento ele sentia grande alegria. Então, bendito seja o nosso Deus eterno pelos atos, pelos feitos que Ele tem feito em nosso favor. Há motivos para o nosso coração se alegrar. E as obras de tuas mãos falam de todos os feitos do Senhor, da criação, da providência, das coisas que fizeram o poeta, o salmista, a cantar e ter o seu coração cheio de alegria. Ao pregar aqui nesta manhã, eu sinto uma imensa alegria vinda do trono de Deus. Eu não sei se você consegue sentir esta alegria, esse regozijo, mas eu estou sentindo aqui em meu coração que o Senhor quer alegrar pessoas que estão com seu coração triste. Então, nesta manhã, você pode bendizer a Deus, você pode engrandecer o nome dEle. Deus seja louvado na criação, Deus seja louvado na providência, Deus seja louvado na redenção. Primeiro, isso é para os nossos próprios corações. E depois, o segundo é convencer quem está à nossa volta. Quando as pessoas virem você cheio da gratidão, cheio de louvor, cheio da presença de Deus, eles vão chegar à sua volta e falar assim, verdadeiramente, aquele é um filho, uma filha de Deus. Adam Clarke, ele diz assim, abre aspas, estou deleitado em tua conduta para comigo, com a obra de tua providência, com a obra de tua graça, com as obras de tua criação. Então vamos nos deleitar em Deus, vamos agradecê-lo. Do capítulo 92, do versículo 6 ao 12, nós vamos ver sobre a condenação dos ímpios. E eu quero fazer a leitura para você. Vou ler novamente, versículo por versículo, para você entender. Versículo 6. Quão grandes são as tuas obras, ó Yahvé, e os teus projetos quão profundo. Mais uma vez aqui os feitos do Senhor são falados, são relatados, são exalçados pelo salmista. Os pensamentos, os planos, os propósitos do Eterno são muito profundos e nós não podemos compreendê-lo. Daí ele fala, quão grandes são as tuas obras. Então Deus pensa e por conseguinte o mundo veio à existência. Bara, o vocábulo, tudo existiu, tudo veio do nada, ele fez, ele criou. Romanos 11, versículo 33 ao 34, Shaul, o apóstolo Paulo, ele nos diz, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Não é o homem piedoso que entende. Como são grandes, irmãos, os pensamentos de Deus, os planos, os projetos dele em nosso favor. Nós somos limitados. Nós vemos tudo superficialmente. Ele vê no profundo. Ele vê o nosso hoje e ele vê o nosso amanhã. Então, o salmista aqui, ele estava sensível para aprender e obedecer a lei de Deus, para que o Eterno pudesse revelar a ele os pensamentos dele. Agora, em contraste, não. O pecador, o ímpio, o pagão, ele é totalmente obtuso em relação a Deus, ele não se importa. Ele não se importa com as leis, ele não se importa
com os feitos, com os grandes atos do Senhor. Então, os pensamentos divinos aqui, eles são revelados, muitas vezes ocultos também por Deus, porque estão além da nossa apreensão humana, não podemos compreender. Por isso o salmista diz: quão grandes são as tuas obras e os teus projetos quão profundos. Vamos para um outro versículo, versículo 7. O imbecil nada compreende. Na sua versão bíblica pode ser que está escrito inepto ou insensato. O insensato nada compreende, disso nada entende o idiota. Na sua versão bíblica pode estar escrito tolo. Então, eles aqui, tanto o inepto, o insensato ou o tolo, eles não compreendem os pensamentos de Deus. Eles não entendem os planos e os conselhos. Eles não entendem o modo de agir do nosso Deus, irmãos. O termo hebraico aqui traduzido por inepto só é encontrado novamente na literatura de sabedoria. Estes são os que caminham claramente para a destruição. Aqueles que não entendem os conselhos, os planos, o modo de agir do Eterno. Embora eles possam florescer por algum tempo, mas sabemos que o caminho deles rumo à destruição. Aqueles que não confiam em Yahvé. E o salmista, ele pode estar aqui, neste versículo, nos dando a entender que esse tipo de homem tinha provocado dificuldades em sua vida e Yahvé estava livrando ele da melhor forma, da maneira gloriosa que ele precisava. Olha só o que diz no Salmo 25, Terrilim 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor. Eu vou além, conjecturando aqui. A intimidade do Senhor, os planos do Senhor completos. As bênçãos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, os malignos, eles podem prosperar por certo tempo. Mas o caminho deles é para a destruição. E em breve eles serão cortados como a erva. Eles serão murchos como a flor. E vão desaparecer como nuvem de fumaça. Interessante é que o ímpio ele não quer aprender os valores espirituais. Se você está aqui ouvindo essa mensagem hoje é porque você quer compreender os valores espirituais de Deus para a sua vida. E cada vez que você medita na palavra, e você estuda a palavra, e você busca o conselho do Senhor, mas você se eleva espiritualmente. Por isso nós temos que meditar na palavra, irmãos. Nós temos que ter este momento de estudo. Assim o Senhor nos enche com a sua graça, com a sua presença. Então nós temos que buscar a palavra, o entendimento. Então aqui, grande é a prosperidade do ímpio, mas também a sua destruição. Por quê? Porque eles provocam a ira de Deus, pela dureza de coração. Se lembra de Faraó? Dureza de coração. Por orgulho, Nabucodonosor, um rei orgulhoso, soberbo como Amã, que intentou, para matar os judeus, Mordecai. Por segurança carnal também, o rico insensato, que não quis se dispor das suas riquezas para seguir a Jesus, a Yeshua. Por alto engrandecimento, Herodes. Então, na verdade, irmãos, o ímpio, ele busca a sua própria destruição. Vamos para o versículo 8. Ainda que os ímpios brotem como erva e todos os malfeitores floresçam, eles serão para sempre destruídos. Palavra do salmista. Eles serão para sempre destruídos. Então as pessoas ímpias, elas crescem como relva abundante nos campos, nos pastos, e que no final delas, até pelo abuso à natureza, elas vão ser reduzidas a nada. Elas vão ter aquele florescimento, mas por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo.
Olha só o que diz lá na carta, 2 Pedro, capítulo 2, epístola, 2:12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, irmãos, não fique sentido, não fique bravo, não fique aborrecido quando você falar algo para alguém e aquela pessoa não receber. Olha o que diz a palavra, falando mal daquilo em que são ignorantes, não conhecem a palavra, não conhecem esse Deus que você conhece. E cabe a você mostrar, através da sua conduta, a respeito deste Deus. Versículo 9. E tu, Yahvé, tu és elevado para sempre. Tu és elevado para sempre. Aqui, em contraste com a vida fugídia dos ímpios, a vida que vai para a destruição, como o salmista aqui, o seu florescimento será temporário e vai terminar em nada. Deus, Ele está sempre promovendo coisas boas para o justo, para aqueles que estão com o seu pensamento em Deus, que estão com o pensamento no Senhor. Então, se os pensamentos de Deus são profundos, Ele quer realizar maravilhas na nossa vida. O anseio de Deus, o coração do Pai é nos abençoar. A palavra diz, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevém, e não quis a bênção, ela se afaste dele. Se você quer a bênção, se você quer buscar ao Senhor, você tem oportunidade hoje. Os ímpios, eles não encontram algo de valor no ser divino. Eles estão ocupados com coisas materiais. Quantas pessoas hoje, não criticando, fazendo uma crítica, mas uma crítica construtiva, estão ocupados demais, apegados demais às coisas terrenas e esquecem das coisas espirituais. Esquecem de buscar a sua espiritualidade. Esquecem de buscar a Deus. Imagine nós, irmãos, comparecendo diante do grande tribunal de Cristo e falando para Ele o que fizemos em favor do seu reino. O reino dele não é um reino material, é um reino espiritual. Então, não se apegue demais às coisas terrenas. Tudo tem que ser moderado, tudo tem que ser com modéstia. Versículo 10. Eis que os teus inimigos perecem e os malfeitores todos se dispersam. Aqui nós estamos vendo a repetição do versículo 7, no qual mostra aqui a rapidez e a facilidade que os pecadores, que eles, por decreto de Yahvé, eles perecem. Eles perecem. Os inimigos do salmista, os inimigos do poeta aqui, também são inimigos de Deus. Saiba você que os teus inimigos são inimigos de Deus também. E há um tempo determinado, eles serão dissipados, serão destruídos. Aqueles que permanecem, irmãos, em estado de inimizade com Deus, não podem perdurar muito tempo. Temos que ter cuidado, temos que ter temor com aquilo que é sagrado. Temos que ter temor diante do Senhor. Hoje mesmo, ao sair de casa, meu esposo me perguntou assim, como que você está para a mensagem? Eu falei assim, estou bem apreensiva. Por quê? Porque é um temor em levar a palavra. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, falarmos aquilo que Deus não nos manda nos falar. E hoje é o que eu mais vejo pessoas falando, olha, assim diz o Senhor, Deus mandou te falar isso, Deus está falando isso, e o Senhor não está falando nada. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Então, nós, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos permanecer em estado de inimizade com Deus, temos que ser amigos de Deus. Orígenes, eu estava lendo a respeito deste tema da mensagem, e ele estava muito correto quando ele fala a respeito da retribuição do julgamento divino. É uma teologia inferior pensar que há somente uma punição, não, haverá um julgamento, sim. Então o salmista, ele estava pensando aqui de acordo com a teologia dos hebreus,
que era obviamente desta maneira aqui, que ele diz que os inimigos iriam desaparecer, que eles iriam murchar como a flor. E nesse versículo aqui diz que os malfeitores serão dispersos. A versão síriaca, ela fala que serão espalhados na era vindoura e separados na congregação dos justos. Então essas pessoas serão separadas. Não tem o joio e o trigo, eles serão separados. O nosso Deus irá escolher um a um. Vamos para o versículo 11. Tu me dás o vigor de um touro e espalhas óleo novo sobre mim. Então ele estava falando aqui em outras palavras. O Senhor o exalta no seu poder como boi selvagem, como está escrito em outra tradução. O poder neste versículo aqui, irmãos, é uma palavra hebraica que significa chifre. Então o uso dessa palavra chifre no original hebraico vai se derivar do fato de que certos animais, ao se defenderem, ou também a se defenderem de forma defensiva e ofensiva contra os seus inimigos, eles usavam o que? O chifre. Então, o justo, ele é fortalecido pelo Senhor. A defesa do justo é o Senhor. A prova que você está passando, se os inimigos vierem contra você, você vai ter a sua defensiva, mas na sua defensiva vai estar o Senhor. O chifre de um animal, ele retrata a força. E o azeite aqui das festividades retrata a restauração e a vitalidade. Porque ele fala, e espalhas óleo novo sobre mim. Esta unção derramada por Yahvé. Visto que Deus, ele é exaltado, como lemos no versículo 9, e tu, Yahvé, tu és elevado para sempre. Ele abençoará o seu povo, e os justos verão totalmente a destruição dos ímpios. Estamos certos disso, que o ímpio, ele desaparecerá. Deus quer que nós possamos florescer, irmãos, espiritualmente, e não somente materialmente. Se o Eterno permitiu você estar ouvindo essa mensagem, floresça espiritualmente. Busque entendimento, busque estudar a palavra de Deus, busque bons livros. Vamos para o versículo 12. Chegando ao tema do programa. Meu olho vê aqueles que me espreitam, meus ouvidos escutam os malfeitores. Então a esperança aqui do salmista era a vingança, que o Senhor vingasse ele. O salmista aqui, a esperança da vingança estava entre os motivos que ele tinha. Aqueles pecadores tinham causado dano, haviam zombado dele. Então ele queria certamente que o Senhor o vingasse. E nós devemos tomar cuidado com isso, viu, irmãos? A vingança, a justiça é de Deus. Juízo e justiça vem da base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão diante da sua face. Salmo 89, 14 e 15. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes a gente se regozija na queda de alguém. Seja um irmão, um membro da igreja. Ibn Esdra, ele fala da vingança de Deus. Assim como nós lemos aqui que o salmista também falava dos inimigos de Deus. Eu li muito a respeito sobre em nós queremos a vingança. Não, Deus, ele sabe o momento certo em que ele vai punir ou que ele vai beneficiar alguém. Nós não podemos tomar as rédeas, você está entendendo? Então o capítulo 92 até o 12, nós vemos sobre os ímpios, o julgamento deles. E do versículo 13 até o 15, nós vamos ver sobre a felicidade dos justos. Até o 16, né? Termina no 16. Então, do versículo 13, fala assim, o justo brota como a palmeira, cresce como um cedro no Líbano. E esta é a mensagem para você hoje. Este é o tema do programa. Você vai florescer de forma gloriosa nas provações. Como a palmeira, você vai crescer como um cedro no Líbano. Em contraste com aquilo que lemos agora sobre os ímpios, como a palha dos ímpios, que para nada presta, a não ser somente ser espalhada e queimada
nós vamos ver os justos aqui de maneira saudável, resistindo às enfermidades, aos danos da natureza e florescendo de forma poderosa. O cedro do Líbano, a árvore perene. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que o cedro ele retrata a vitalidade. O cedro ele retrata a resistência. Ele retrata a vida longa e frutificação. É assim que nós temos que ser, como o cedro do Líbano. E essa expressão aqui, cedro do Líbano, ela é frequentemente usada nas páginas do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é poderoso, o poderoso cedro do Líbano, a árvore perene, a árvore que resiste, a árvore que tem vida longa, que frutifica. Pode ser que em momentos, né, como frio, como chuva, você olha para aquela árvore, parece que ela está morta. Não, o cedro não. O cedro ele atingia uma idade muito elevada, ele ficava volumoso cada vez mais. Então, figuras de flores estavam, irmão, sobre as cortinas do tabernáculo. Você sabia disso? As paredes interiores do templo de Salomão continham entalhes representando palmeiras, figuras de querubins. Que lindo pensar, né, no templo de Jerusalém, no Beit HaMikdash. Então, os justos, eles florescem em qualquer lugar. As palmeiras no vale, os cedros sobre a montanha. Em todas as estações, as árvores estarão sempre verdes. Sobre todas as circunstâncias, palmeira na seca, cedro na tempestade ou na geada, permanecendo verde. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos que ser como cedro do Líbano, resistente. Vem uma luta, vencemos, vem outra luta, vencemos, vem uma prova, vencemos, vem uma dificuldade, vencemos, ultrapassamos barreiras, porque a força que temos está no Senhor. Essa resistência que você tem em permanecer firme diante das lutas vem do Senhor. Você é como um cedro no Líbano. Os justos, então, eles florescem em todos os lugares. Vamos para o versículo 14. Plantados na casa de Yahvé, brotam nos átrios do nosso Deus. Este versículo aqui está nos mostrando que os justos, né, como árvores, são plantados nos átrios do templo de Jerusalém, no Beit HaMikdash, a casa sagrada. E estando no terreno do templo, essas árvores aqui, elas vão florescer à presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus, você vai florescer. Eu vejo hoje o programa Emanuel florescendo, 10 anos, uma década. Para muitos que falaram para mim que o programa não ia ter jeito, que iria acabar. E eu nunca pensei no término do programa, mas também nunca pensei que fosse chegar a 10 anos. Tenho visto o Senhor florescer, o programa Emanuel, Deus Conosco. Então, esta versão aqui, síriaca, que fala que os seus filhos serão plantados na casa do santuário do Senhor e florescerão nos atos do nosso Deus, como eu li esta outra versão, você tem que estar plantado na casa do Senhor, irmãos. Você precisa estar plantado na casa, na presença de Deus. A casa de Deus é para os filhos dele. Assim como um solo muito rico em humus é para uma árvore. Ela precisa daquele solo rico. Você também precisa estar na presença de Deus. Ambos florescem nesse tipo de solo. Os crentes, filhos de Deus espiritualmente, e as árvores fisicamente. Você quer florescer espiritualmente? Você quer passar a viver hoje como um cedro do Líbano, resistente? Eles dão fruto mesmo na velhice, são cheios de seiva e verdejantes, para anunciar que Yahvé é reto, meu rochedo, nele não há injustiça. E assim o salmista termina o Salmo Terrilim 92. Para anunciar que Yahvé é reto, meu rochedo. Yahvé é o nosso rochedo. Ah, se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Ah, se não fosse por Yahvé, irmãos, já teríamos perecido há muito tempo.
Quantos são os livramentos? E eu volto lá no início desta meditação, deste estudo, falando sobre a respeito da gratidão. Como é bom sermos gratos a Deus, né? Pelos livramentos, porque até aqui Ele nos ajudou a chegar. Até aqui Ele me ajudou a chegar, por isso meu coração é grato. Porque até aqui o Senhor ajudou você a chegar e você está de pé. Ele é o meu rochedo, nele não há injustiça. Muitos podem te criticar, podem zombar de você, da sua fé, mas você sabe onde você vai chegar. A tua resistência vai te levar a chegar lá no mundo vindouro, no tempo vindouro. Eu sempre digo para mim mesma todos os dias, hoje eu tenho que cumprir a minha missão. Acolher pessoas, orar por pessoas, estudar a palavra, fazer aquilo que Yahvé mandou fazer. Por um tempo passei, fazendo tanta coisa que eu me sobrecarreguei. Mas ao falar com ele, ele falou assim, olha, você está fazendo coisas que eu não mandei você fazer. Então hoje eu faço aquilo que ele manda eu fazer. Continuar pregando a palavra. Continuar ali na minha fé, que pessoas são alcançadas através das plataformas digitais e que são abençoadas por ele. Assim como essa live chegou até o seu coração. Floresça em Deus. Leia novamente o Salmo 92. Fica o dever de casa para você. E medite neste Salmo, versículo por versículo. Se essa mensagem falou o seu coração, eu quero convidar você a fazer uma oração de fé comigo nesta manhã. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Abra o seu coração. Soberano e eterno Deus, te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, rendemos graças ao Senhor, Pai, pelo dia de hoje, porque, Senhor, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, o Senhor nos fez como o cedro do Líbano, resistentes. Nós vamos florescer, Pai. Estamos plantados na casa do Senhor. E aquele que está plantado na Tua presença floresce. Mesmo diante, Pai, da geada, da chuva, da escassez de água, o cedro do Líbano continua firme. Nós também, porque o Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é o rochedo da nossa vida. Assim como o salmista, queremos, Pai, sempre termos em nossos lábios a gratidão, queremos ter o louvor, reconhecer, Pai, que os ímpios, eles serão desarraigados da terra. Que a vingança não é nossa, mas é Tua. É o Senhor, Pai, que punirá, tanto o ímpio quanto aquele, Pai, que zomba, que é inimigo nosso, porque é inimigo Seu também. E nós queremos, Pai, terminar esta oração em louvor, em agradecimento, Pai, porque estamos plantados na Tua casa, estamos na Tua presença. Obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na Tua presença. Enquanto tantos estão perdidos, Pai, neste mundo, afastados dos Teus caminhos, o Senhor nos recebe como Teus filhos e filhas. Por isso eu peço a Deus, nesta manhã, abençoa-nos e seremos abençoados. Visita o nosso coração, visita a vida dos Teus filhos, Pai, e que eles possam florescer, Pai, diante da Tua presença. Assim eu peço e oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma manhã, a mensagem do Senhor chegou até o seu coração e nós vamos fazer o sorteio do programa Emanuel. Quem será que vai ganhar hoje? Olha só quantos presentes, hein? Comprei com alegria para entregar para alguém. Quero agradecer imensamente as pessoas que ofertam para o meu ministério, para que nós possamos pagar o horário aqui na rádio. Se cada um fizesse a sua parte, nós, quem sabe, vamos ficar aqui mais 10 anos. Será? Vou estar velhinha aqui ministrando, mas quero agradecer quem estende a sua mão para nos abençoar, para abençoar a obra de Deus.
Nós pagamos aqui o horário, tá, irmãos? Todo mês, R$ 500. Então, aqueles que ofertam, o dinheiro é revertido para pagar aqui a obra do Senhor. Vamos fazer o sorteio então, filha? Quem será que vai ganhar hoje? Ainda não terminou, vou dar a bênção final para você. Amém? Só um minutinho. Quem será que vai ganhar hoje o presente? Ao ministrar este salmo, meu coração se encheu de alegria. Que seja um dia tão feliz quanto nenhum outro nas nossas vidas, neste sábado. Amém, irmãos? Vamos ver quem ganhou. Irmã Marlene Bernardes. Foi a irmã Marlene Bernardes que ganhou o presente do programa. Irmãos, temos que terminar o programa no tempinho certo, no horário certo. E quero agradecer a todos vocês que nos seguem nas plataformas digitais, que você seja abençoado com as mensagens postadas, muitas vezes com uma oração, você orar. É de oração em oração que vamos vencendo, não é verdade? Quero agradecer a cada um de vocês que está na live. Deixa eu ver, filha, quem está na live aí. Aqui o meu esposo, a irmã Vera Brandão, o irmão Naldo. Vamos ver quem mais. Mandar um abraço para a irmã Érica, a irmã Marlene Bernardes também, desejando feliz Dia das Mães a todas as mães, todos vocês que acompanham o nosso ministério. Amém? Todos sejam visitados e abençoados pelo Senhor. Faça assim uma conchinha, ó. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele vos alcance, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Shabbat Shalom, irmãos. Tenha um sábado de descanso abençoado. E leia novamente o Salmo 92, o cântico do dia de sábado. Amém? Seja abençoado, você e a sua casa.